Como é possível um grupo de jovens derrubar um governo em menos de 48 horas? Pois foi exatamente o que aconteceu no Nepal. A geração Z, ou seja, jovem de 16 a 30 anos, tomou as ruas e, ao mesmo tempo, organizou-se em massa pelas redes sociais, justamente o espaço que o governo tentou bloquear. O que parecia apenas uma reação contra a censura digital se transformou em um movimento histórico, sem líderes tradicionais, sem partidos fortes e sem a estrutura política clássica. Pela primeira vez na história, um governo caiu em função de eleições e manifestações que nasceram e se fortaleceram integralmente pela internet. O digital substituiu a praça pública, as hashtags viraram palavras de ordem, e a coordenação coletiva rompeu fronteiras físicas em uma velocidade jamais vista. O que aconteceu no Nepal não é apenas uma crise política. É o prenúncio de uma nova era, em que a democracia pode ser redefinida ou ameaçada pela força das conexões virtuais. Situado no sul da Ásia, entre a Índia e a China, comprime em um espaço estreito uma população de um pouco mais de 29 milhões de habitantes, que sofre por uma crise econômica e política há décadas. Com o fim da monarquia em 2008, o Nepal passou a ser governado por homens com ideais marxistas e radicais. O comunismo chegou ao país ainda nos anos 40, inspirado diretamente pela Revolução Chinesa. Décadas depois, mergulharia o Nepal em uma sangrenta guerra civil. Esse conflito interno, que custou a vida de mais de 17 mil pessoas, deixou marcas profundas na sociedade nepalesa e pavimentou o caminho para que os antigos insurgentes se tornassem governantes. O paradoxo é que, ao chegar ao poder, os mesmos líderes que diziam lutar contra a opressão acabaram reproduzindo práticas autoritárias, como censura, corrupção e concentração de poder. Embora o partido pregasse igualdade, as elites esquerdistas desfrutavam de mansões e privilégios, enquanto o cidadão comum sobrevivia com uma renda anual em torno de apenas $1.400, a contradição entre discurso e realidade se tornava cada vez mais insustentável. Um quinto da população já havia fugido para o exterior em busca de melhores condições de vida. A juventude, sem perspectivas de emprego, partia diariamente em massa para outros países, deixando para trás um Nepal que se esvaziava de seus próprios talentos. Essa diáspora tornou-se tão intensa que a economia nepalesa passou a depender fortemente das remessas enviadas por trabalhadores no exterior, que sustentavam famílias inteiras e, em muitos casos, garantiam a sobrevivência do Estado. Era a prova viva de um regime que falhava em oferecer dignidade dentro de suas próprias fronteiras. O país, que deveria ser conduzido por ideais de justiça social, mergulhava em desigualdade, estagnação e dependência econômica, até que uma nova geração resolveu dizer basta. Surgiu então uma tendência nas redes sociais, os chamados Nepo Babies. Jovens e influenciadores começaram a postar vídeos curtos, de 60 segundos, comparando o luxo ostentado pelos filhos da elite política nepalesa ao sofrimento da população comum. Mansões, carros importados, festas exclusivas, imagens que escancaravam a hipocrisia de uma elite comunista que pregava igualdade, mas vivia cercada de privilégios. Esses clipes se tornaram virais em questão de horas, multiplicando a indignação de norte a sul do país. A corrupção, antes sussurrada em conversas discretas, estava agora exposta diante de milhões de telas. O regime, que havia sobrevivido a guerras civis e crises econômicas, se viu ameaçado não por armas, mas por informação. Como tentativa para conter a maré digital, o governo decidiu erguer uma cortina de ferro. Baniu de uma só vez 26 plataformas de redes sociais, que foram determinadas pela Suprema Corte. A justificativa oficial foi inconformidade com o imposto digital e falta de representação no país. Você percebeu alguma semelhança? Mas todos sabiam a verdade. A medida era uma tentativa desesperada de silenciar a juventude e encobrir a corrupção. E então o inesperado aconteceu. A censura não foi capaz de silenciar os nativos digitais. VPNs explodiram da noite para o dia. Servidores no Discord se multiplicaram em questão de horas, e o Reddit virou a verdadeira sala de comando dos protestos. Convocações descentralizadas se espalhavam rapidamente, sem líderes, sem hierarquia. Para os manifestantes, a proibição das redes sociais foi a gota d'água.
não era apenas censura, era a prova final de que o governo de Sharma Oli não tinha qualquer interesse em dialogar com a geração mais jovem. Essa mesma juventude que dependia das mídias sociais não apenas para se expressar, mas também para ganhar a vida. Além disso, as redes eram o elo vital entre os milhões de jovens nepaleses que haviam emigrado e suas famílias que permaneceram no país, que sobreviviam graças às remessas enviadas do exterior. Ao cortar esse canal, o governo não apenas atacou a liberdade de expressão, mas também a economia familiar de milhares de lares. E foi nesse momento que a frustração acumulada por anos encontrou um estopim. Em poucas horas, as ruas do Nepal começaram a ferver. Mais de 12 mil pessoas tomaram as ruas de Katmandu, a capital do país. A resposta do governo foi brutal: tiros com munição real contra os jovens. O saldo foi devastador, ao menos 72 mortos e centenas de feridos em poucas horas. A confiança da juventude no próprio sistema político desmoronava diante de seus olhos. Eles não queriam apenas protestar, exigiam um líder de consenso, alguém capaz de tirar o Nepal do caos e finalmente atacar as raízes da corrupção. Mas o que se seguiu foi um caos coordenado. Grupos descentralizados atacaram simultaneamente as casas de autoridades em todo o país. O prédio do parlamento foi incendiado, a residência oficial do primeiro-ministro destruída pelo fogo e até a sede do partido virou cinzas. Incêndios criminosos surgiam em diferentes bairros de Katmandu, transformando a noite em um horizonte vermelho de fumaça. Em meio ao colapso, mais de 12 mil presos escaparam das cadeias e tomaram as ruas, ampliando ainda mais a sensação de anarquia. Diante do colapso total, Sharma Oli renunciou e fugiu sob proteção do exército. Vários ministros, incluindo do interior, também deixaram seus cargos, alimentando ainda mais a indignação. Nas horas seguintes à renúncia, o exército nepalês fez um apelo. Conclamou a população a buscar uma solução pacífica pelo diálogo, pedindo contenção para evitar mais perdas de vidas e propriedades nesta situação crítica. A proibição das redes sociais foi revogada e mais um fato inédito aconteceu. A escolha da nova liderança foi feita de uma maneira sem precedentes para qualquer democracia eleitoral, por meio de uma enquete virtual no Discord, uma plataforma usada principalmente por jogadores online. O encontro foi organizado pelo Rami Nepal, um grupo da geração Z por trás do protesto com mais de 160 mil membros. O Rami Nepal administrou um canal na plataforma chamado Juventude contra a Corrupção, onde um debate acalorado sobre o futuro do país reuniu mais de 10 mil pessoas, incluindo muitas da diáspora nepalesa. À medida que mais pessoas tentavam se conectar e não conseguiam, uma transmissão ao vivo espelhada foi realizada no YouTube para que cerca de 6 mil pessoas a mais assistissem ao debate. Após horas de discussão, que incluíram perguntas difíceis a potenciais candidatos a primeiro-ministro em tempo real, os participantes escolheram a ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki. Ela é a primeira mulher a liderar o país e é conhecida pelo seu trabalho de combate à corrupção como juíza. Na situação em que me encontrei, eu não queria vir para cá. Meu nome foi trazido das ruas, disse ela em um discurso à nação após assumir o cargo. Não ficaremos aqui por mais de 6 meses em nenhuma situação. Cumpriremos nossas responsabilidades e nos comprometemos a entregá-las ao próximo parlamento e aos próximos ministros. As manifestações no Nepal foram protagonizadas por jovens, muitos deles sem experiência ou conhecimento político formal, mas a situação alarmante e o risco iminente de perderem suas liberdades de expressão serviram como combustível para o movimento que incendiou o país. Foi a prova de que uma geração cada vez mais conectada, moldada pelas redes sociais, encontrou nelas não apenas entretenimento, mas também um poderoso instrumento de mobilização e resistência. A queda do primeiro-ministro e o fim do bloqueio digital representaram uma vitória imediata, mas além do triunfo momentâneo, a crise abre espaço para uma reflexão muito mais ampla. O bloqueio das redes sociais pode ser considerado uma medida legítima de regulamentação ou apenas um instrumento de censura?